Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, preciosos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para juntos desfrutarmos das bênçãos inefáveis do Senhor. Estamos nos últimos programas, estamos aí meditando acerca da hora e do tempo no qual nós estamos vivendo e das coisas que estão profetizadas para tomar lugar nesta hora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Eu estou aqui com a mensagem A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda, nos mostrando que estamos verdadeiramente no entardecer de todas as coisas e onde a palavra se materializa 100%. Todas as escrituras que Deus tem prometido se cumprir nesta hora, tem se cumprido cabalmente. E eu quero, nessa programação, discorrer um pouquinho com vocês dentro deste assunto e com toda certeza a gente tem podido ver o Espírito Santo nos despertando para esta hora tão tremenda que nós estamos vivendo. Eu estou aqui com a Bíblia e na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, na segunda carta, ele nos relata da condição em que as pessoas se encontrariam nesta hora. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Portanto, aqui está esse tempo no qual nós estamos vivendo e nós temos podido ver exatamente esta palavra se materializando 100% nesta hora. Nós encontramos aqui também
em 2 Timóteo, no capítulo 4, uma mensagem que Deus dirigiu ao mensageiro desta última era da igreja, onde a palavra tem se cumprido. Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus. E nós sabemos que Deus, nesta hora final, através do sétimo anjo, através de Malaquias 4, Elias prometido para esta hora, tem cumprido com tudo aquilo que está escrito para se cumprir nesta hora. E aqui está: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Eu quero ler também da Bíblia, Nova Versão Transformadora, este capítulo 4, para você compreender ainda melhor do que se trata esta preciosa palavra. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos. Buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Se esta não é a plena hora em que nós estamos vivendo, se este não é o tempo em que todas estas preciosas palavras estão se cumprindo, eu não sei quando será então. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Pregue a tempo, fora de tempo, leve a palavra a toda parte, cumpra com o ministério que eu tenho te dado, e nós temos podido ver exatamente Deus
operando magistralmente nesta hora para chamar todos os seus filhos eleitos, predestinados por Ele desde antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz em São Lucas 17 que, assim como foi nos dias de Noé, assim seria também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria também na vinda do Filho do Homem. E eu quero tomar aqui, dentro desta mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, uns pontos que eu gostaria de expor a vocês nesta hora. Porque aqui ele fala da multiplicação do gênero humano. Foi o que aconteceu lá no princípio e, sem sombra de dúvida, é o que tem acontecido nesta hora em que nós estamos vivendo. E um outro fato muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês, porque também é um sinal intermitente da vinda, do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. A beleza da mulher, como nunca houve em todo o tempo, em toda a história da humanidade, a não ser naquele tempo onde a beleza da mulher foi tão grande, meus preciosos irmãos. E a Bíblia nos diz que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, mulheres pecadoras, ímpias, mulheres bonitas, excessivamente bonitas. Veja se este não é exatamente o quadro, a materialização da palavra que foi dada naqueles dias e que tem sido profetizado para esta hora também em que nós estamos vivendo. Veja, a infalível palavra do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele nos disse que quando víssemos todas estas coisas, então nós saberíamos que o tempo estaria à porta. Os filhos de Deus, naqueles dias, caíram por causa das mulheres bonitas e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eram belas. Jesus disse: quem olhar para uma mulher e a cobiçar, já tem cometido adultério com ela em seu coração. Imagine você, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes, quando nós saímos do trabalho, ou mesmo quando saímos da igreja, quando saímos de casa e nos encontramos na rua, o que nós temos podido ver por toda parte, a não ser uma exposição de carne e sangue de mulheres tão belas, tão formosas, tão tentadoras, exatamente como aconteceu lá no princípio,
a mesma coisa está acontecendo nesta hora na qual nós estamos vivendo. Lembrando que o Senhor nos disse que quando estas coisas estivessem acontecendo, o tempo estaria à porta. E assim como foi nos dias de Noé, quando os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si como mulheres. Nós vemos na história que foi uma atração tão grande até que estes filhos fizeram para si altares de mulheres. E veja se não é exatamente o que nós estamos vendo aqui agora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. E como aconteceu lá no princípio, a queda veio pela mulher, e aqui agora, no fim, a queda também vem pela mulher. Diz o mensageiro, nós encontramos que a própria natureza, ela mesmo está produzindo na raça humana o sinal de sua vinda, pois os filhos de Deus e as filhas do homem se tornando bonita. Que hora é esta que nós estamos vivendo, meus preciosos irmãos? Aí está, diante dos nossos olhos, a palavra se materializando, a palavra se cumprindo, as mulheres, a causa da queda lá no princípio, e aqui agora no tempo final, nós encontramos a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa tomando lugar, a mesma coisa se cumprindo nesta hora. E nós sabemos, irmãos amados, meus amigos, que somente aqueles que estiverem cheios do precioso Espírito Santo de Deus é que vão escapar de todas estas coisas. A Bíblia também nos diz que assim como foi nos dias de Ló, se encontra isto em São Lucas 17, 28, comiam, bebiam, compravam, e todas estas coisas que eles faziam. E nos dias de Ló, o que aconteceu? As mulheres estavam com a sua moral tão baixa que as coisas se tornaram uma verdadeira perversão. E veja se não é exatamente a mesma coisa tomando lugar nesta hora e neste tempo no qual nós estamos vivendo. Ali houve uma perversão das células. E quando houve esta perversão das células, ali nós encontramos a mulher trocando o sentido natural e o homem também, da mesma forma, trocando o sentido natural. E nós sabemos que estamos vivendo numa hora de perversão. Veja, se este não é o tempo que tem sido prometido para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Diz o mensageiro, ainda nos referimos àqueles dias de Ló, lembrando das duas filhas de Ló, né? E como foi naqueles dias, assim seria também nesta hora em que nós estamos vivendo. É, na verdade, coisas difíceis de serem ditas, mas são a verdade de Deus, e a verdade de Deus tem que ser dita nesta hora,
pelos homens de Deus, tem sido levantado para despertar os filhos e filhas de Deus, a noiva eleita do Senhor, nesta hora em que nós estamos vivendo. Veja, todas estas coisas que têm tomado lugar simplesmente estão mostrando que a hora está verdadeiramente à mão. E nós encontramos aqui, ainda antes de nós encerrarmos, eu quero me referir a um fato muito sobressalente que também se cumpre nesta hora, porque nós encontramos a Bíblia nos dizendo que em meio a todas estas coisas, a luz do Senhor estaria brilhando novamente nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. E o mensageiro desta era nos diz, em eventos modernos que são esclarecidos através das profecias que se cumprem nesta hora, ele diz assim: irmão, irmã, este é verdadeiramente um tempo assustador. Observe as coisas que têm sido profetizadas para esta hora e veja toda a profecia se cumprindo. É Deus confirmando a sua palavra exatamente como ele prometeu que cumpriria nesta hora em que nós estamos vivendo. Portanto, se você ainda não tem tomado posição, se você ainda não tem enchido a sua lâmpada com o azeite, eu penso que esta é a hora. Este é o tempo de nós fazermos uma averiguação, de nós pautarmos nossas vidas com a sua palavra, de nós verdadeiramente nos enchermos com o seu precioso Espírito Santo. A profecia está vindicando esta hora, este tempo no qual nós estamos vivendo. Portanto, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua alma, que o Espírito Santo te desperte para as Escrituras que estão se cumprindo nesta hora. Tudo está mostrando que a vinda de Cristo está tão próxima, isto está tão à mão e que pode acontecer a qualquer momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame o seu precioso Espírito Santo e encha o seu coração, encha a sua alma, pois somente aqueles que estiverem cheios do seu Espírito é que vão ser levados à glória com Ele.